É essencial que os cristãos reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria a criação, o universo, nem a raça humana. Sem o Espírito Santo, não teríamos a Bíblia, nem o Novo Testamento e nenhum poder para proclamar o Evangelho. Sem o Espírito Santo, não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade e nenhum cristão neste mundo. A Bíblia nos relata o Espírito Santo como pessoa, com sua própria individualidade. Ele é uma pessoa divina, como o Pai e o Filho. Ele não é somente uma influência ou poder. O Espírito Santo tem todos os atributos divinos que o Pai e o Filho têm, como Deus que Ele é. Ele é a terceira pessoa da Trindade Santa e Eterna. Ele tem todos os atributos pessoais que tem o Pai e o Filho, como por exemplo, ele pensa, sente, determina, tem a faculdade de amar e de deleitar-se na comunhão. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai para levar os cristãos à íntima presença e comunhão com Jesus. E diante dessas verdades, precisamos tratá-lo como pessoa que é e considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno da nossa adoração, amor e dedicação. As Sagradas Escrituras declaram que Deus é um só. Há uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Das pessoas da Trindade, nenhuma é Deus sem as outras, e cada uma, juntamente com as outras, é Deus. O Deus único existe numa pluralidade de três pessoas identificáveis, distintas, mas não separadas. As três não são três deuses, nem três partes ou expressões de Deus, mas são três pessoas tão perfeitamente unidas que constituem o único Deus verdadeiro e eterno. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum, mas cada um é igual ao outro em essência, atributos, poder e glória. O Deus único, existente em três pessoas, torna possível, desde toda a eternidade, o amor recíproco, a comunhão, o espírito ou o exercício dos atributos divinos, a mútua comunhão no conhecimento e o interrelacionamento dentro da divindade. As Sagradas Escrituras revelam a presença do Espírito Santo tanto no Antigo como no Novo Testamento. A revelação do Espírito Santo no Novo Testamento nos mostra que ele é o agente da salvação. É o Espírito Santo o agente da salvação. É ele que convence-nos do pecado, revela-nos a verdade a respeito de Jesus, realiza o novo nascimento e nos faz membros do corpo de Cristo. Na conversão, nós cremos realmente em Cristo, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos coparticipantes da natureza divina. É o Espírito Santo o autor da nossa santificação. Ele habita em nós, ele nos santifica, ou seja, purifica, dirige e nos leva a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado. Ele testifica que somos filhos de Deus, ele ajuda-nos na adoração a Deus e na nossa vida de oração, e intercede por nós quando clamamos a Deus. É o Espírito Santo que produz em cada cristão verdadeiro as qualidades do caráter de Cristo que o glorificam. É o Espírito Santo, o divino,
o divino mestre de cada genuíno cristão que nos guia em toda a verdade. Ele também nos revela Jesus e nos guia em estreita comunhão e uma união com Ele. Continuamente Ele nos comunica o amor de Deus e nos alegra, consola e ajuda. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor, revestindo os cristãos verdadeiros de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Essa obra do Espírito Santo relaciona-se com o batismo ou com a plenitude do Espírito. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo, mas também para trabalhar de modo eficaz na igreja e diante do mundo. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Jesus e sobre os discípulos, e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus e a operar milagres. O plano de Deus é que todos os cristãos atuais, verdadeiros, recebam o batismo no Espírito Santo. Para realizar o trabalho do Senhor, o Espírito Santo concede dons espirituais aos fiéis da Igreja. Concede para edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. Esses dons são uma manifestação do Espírito através dos cristãos visando ao bem de todos. É o Espírito Santo o agente divino que batiza ou estabelece os cristãos no corpo único de Cristo, que é a sua Igreja. É através do Espírito Santo que permanecemos nela, edificando-a e nela inspirando e a adorando tão somente ao Deus verdadeiro. Assim como dirigindo a sua Igreja, dirigindo a missão, escolhendo seus obreiros e concedendo-lhe dons, e escolhendo seus pregadores e resguardando o Evangelho contra os erros e efetuando a sua retidão. As diversas operações do Espírito Santo são complementares entre si e não contraditórias. Ao mesmo tempo, essas atividades do Espírito Santo formam um todo, não havendo plena separação entre elas. Portanto, uma pessoa não pode conservar o batismo no Espírito Santo se não vive uma vida de retidão produzida pelo mesmo Espírito, que também quer conduzir essa mesma pessoa no conhecimento das verdades bíblicas e sua obediência às mesmas. Jesus tinha um relacionamento especial com o Espírito Santo. Relacionamento este importante para a nossa vida pessoal. Várias profecias do Antigo Testamento sobre o futuro Messias afirmam claramente que ele seria cheio do poder do Espírito Santo. Quando Jesus leu Isaías 61, 1 e 2, na sinagoga de Nazaré, ele acrescentou: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, do 18 ao 21. Tanto Mateus quanto Lucas declaram de modo específico e inequívoco que Jesus veio a este mundo como resultado de um ato milagroso de Deus. Foi concebido mediante o Espírito Santo e nasceu de uma virgem. Devido à sua concepção milagrosa, Jesus era um santo, ou seja, livre de toda a mácula do pecado, como nos revela Lucas 1:35. Sem um Salvador perfeito e sem pecado, não poderíamos jamais obter a salvação. Quando Jesus foi batizado por João Batista,
Ele que posteriormente batizaria seus discípulos no Espírito Santo em Pentecostes e durante toda a era da Igreja, ele mesmo, pessoalmente, foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito veio sobre ele em forma de uma pomba, dotando-o de grande poder para levar a efeito o seu ministério, inclusive a obra de redenção ou salvação. Quando Nosso Senhor foi para o deserto, depois do seu batismo, ele estava cheio do Espírito Santo. Todos os que experimentarem o sobrenatural renascimento espiritual dado pelo Espírito Santo devem, como Jesus, experimentar o batismo no Espírito Santo. Isso vai dar a cada um poder na sua vida e também no seu trabalho. Imediatamente após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Foi pelo fato de estar cheio do Espírito Santo que Jesus conseguiu resistir firmemente a Satanás e vencer as tentações que lhe foram apresentadas. Da mesma maneira, a intenção de Deus é que nunca enfrentemos as forças espirituais do mal e do pecado sem o poder do Espírito Santo. Precisamos estar equipados com a sua plenitude e obedecer-lhe a fim de sermos vitoriosos contra Satanás. Um filho de Deus, propriamente dito, deve estar cheio do Espírito e viver pelo seu poder. Quando Jesus fez referência ao cumprimento da profecia de Isaías acerca do poder do Espírito Santo sobre ele, ele usou também a mesma passagem para sintetizar o conteúdo do seu ministério, ou seja, ensino, pregação, cura e libertação. O Espírito Santo ungiu Jesus e o capacitou para a sua missão. Jesus era Deus, mas também era homem. Como ser humano, ele dependia da ajuda e do poder do Espírito Santo para cumprir as suas responsabilidades diante de Deus. Somente como homem ungido pelo Espírito, Jesus podia viver, servir e proclamar o Evangelho. Nisto, ele é um exemplo perfeito para o cristão. João Batista profetizara que Jesus batizaria seus seguidores no Espírito Santo. Profecia esta que o próprio Jesus repetiu em Atos 1:5. Jesus prometeu que daria o Espírito Santo a todos quantos lhe pedissem. Todos esses versículos se referem à plenitude do Espírito Santo, que Jesus promete conceder àqueles que já são filhos do Pai Celestial. Promessa essa que foi inicialmente cumprida em Pentecostes. Em Pentecostes, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E permanece para todos que são seus discípulos e que pedem o batismo no Espírito Santo. Mediante o poder do Espírito Santo, Jesus ressuscitou dentre os mortos e assim foi reconhecido ou vindicado como verdadeiro Messias e Filho de Deus. Em Romanos 1, versículos 3 e 4, nós vemos que segundo o Espírito de santificação, ou seja, o Espírito Santo, Cristo Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, e em Romanos 8:1, que o Espírito ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo. Assim como Jesus dependia do Espírito Santo para a sua ressurreição dentre os mortos, assim também os cristãos dependem do Espírito para a vida espiritual agora e para a eternidade, ou seja, para a ressurreição corporal no futuro.
Depois da sua ressurreição, Jesus subiu aos céus e assentou-se à destra do Pai como seu co-regente. Nessa posição exaltada, ele faz parte do Pai e assim ele derramou o Espírito sobre o seu povo em Pentecostes, proclamando assim o seu senhorio como rei, sacerdote e profeta. Esse derramamento do Espírito Santo em Pentecostes e no decurso desta era presente dá testemunho da continuidade e da presença e autoridade do Salvador exaltado. Como uma das suas missões atuais, o Espírito Santo torna aquilo que é de Cristo e o revela aos cristãos. Isso quer dizer que os benefícios redentores da salvação em Cristo nos são mediados pelo Espírito Santo. O mais importante é que Jesus está bem perto de nós. O Espírito Santo nos torna conscientes da presença pessoal de Jesus, do seu amor, da sua bênção, ajuda, perdão, cura e tudo quanto é nosso mediante a fé. Semelhantemente, o Espírito Santo atrai nosso coração para buscar ao Senhor com amor, oração, devoção e adoração. Jesus prometeu voltar e levar para si o seu povo fiel para estar com ele para sempre. Esta é a bendita esperança de todos os verdadeiros cristãos e é o evento pelo qual nós oramos e ansiamos. As Sagradas Escrituras revelam que o Espírito Santo impulsiona nosso coração a clamar a Deus pela volta de nosso Senhor. É o Espírito Santo quem testifica que nossa redenção permanece incompleta até a volta de Cristo. No final da Bíblia, nós temos essas últimas palavras que o Senhor, através do Espírito Santo, inspirou. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Uma das doutrinas principais das Sagradas Escrituras é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é para todos que professam sua fé em Cristo, que nasceram de novo e assim receberam o Espírito Santo para neles habitar. Um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi batizar seu povo no Espírito Santo. Ele ordenou aos seus discípulos que não começassem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos do poder do alto. Assim como nós podemos ler no livro de Atos, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e à parte da redenção, que é também por ele efetuada. Assim como a obra santificadora do Espírito Santo é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito, assim também o batismo no Espírito complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Indicando que a regeneração e a nova vida estavam lhe sendo concedidas. Depois ele disse que também deviam ser revestidos de poder pelo Espírito Santo. Portanto, este batismo é uma experiência seguinte à regeneração. Ser batizado no Espírito significa experimentar a plenitude do Espírito Santo.
esse batismo teria lugar somente a partir do dia de Pentecostes. Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, Lucas não emprega a expressão batizados no Espírito Santo. Este evento só ocorreria depois da ascensão de Cristo. Lucas 24, do 49 ao 51. O livro de Atos descreve o falar noutras línguas como sinal inicial do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo considera ao cristão ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter, então, eficácia no seu testemunho e pregação. Este poder não se trata de uma força impessoal, mas de uma manifestação do Espírito Santo, na qual a presença, a glória e a operação de Jesus estão presentes com seu povo. Um dos resultados do genuíno batismo no Espírito Santo são as mensagens proféticas e louvores, assim como a maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo. Uma maior busca de retidão e uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade, assim como também uma vida que glorifica Jesus, assim como visões da parte do Espírito e manifestações dos vários dons do Espírito Santo, como nós podemos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 10. Há também um maior desejo de orar e interceder. Há, além disso, maior amor à palavra de Deus e melhor compreensão dela, além de uma convicção cada vez maior de Deus como nosso Pai Celestial. A palavra de Deus cita várias condições prévias para o batismo no Espírito. É preciso aceitar, pela fé, a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e apartar-se, ou seja, separar-se do pecado e do mundo. Isso significa submeter a Deus a nossa vontade. Devemos abandonar tudo o que ofende a Deus para então podermos ser vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. 2 Timóteo 2, 21. É também preciso querer o batismo. O cristão deve ter grande fome e sede pelo batismo no Espírito Santo. Muitos recebem o batismo como resposta à oração nesse sentido. É preciso também esperar convictos que Deus nos batizará no Espírito Santo. O batismo no Espírito permanece na vida do cristão mediante a oração, o testemunho, a adoração no Espírito e uma vida santificada. Por mais poderosa que seja a experiência inicial do batismo no Espírito Santo sobre o cristão, se ela não for expressa numa vida de oração, de testemunho e de santificação, ela logo se extinguirá. O batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do cristão e move-o à consagração à obra de Deus, para assim ele poder testemunhar com poder e retidão. A Bíblia fala de renovações posteriores ao batismo inicial do Espírito Santo. O batismo no Espírito, portanto, conduz o cristão a um relacionamento com o Espírito Santo que deve ser renovado e conservado. O falar em outras línguas,
ou a glossolalia, era entre os cristãos do Novo Testamento um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Falar em outras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, ou seja, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o cristão fala numa língua, do grego glossa. Fala numa língua que nunca aprendeu. Não é uma fala estática, como algumas traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão vocal estática para referir-se ao falar em outras línguas pelo Espírito. Falar em outras línguas é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito do cristão e o Espírito Santo se unem no louvor e ou profecia. Desde o início, Deus vinculou o falar em outras línguas ao batismo no Espírito Santo, de modo que os primeiros 120 cristãos, no dia de Pentecostes, e os demais batizados a partir de então, tivessem uma confirmação física de que realmente receberam o batismo no Espírito Santo. Esse dom tem dois propósitos principais: falar em outras línguas, seguido de interpretação, também pelo Espírito Santo, em culto público, como mensagem verbal à congregação para sua edificação espiritual. O falar em outras línguas pelo cristão para dirigir-se a Deus nas suas devoções particulares e, deste modo, edificar sua vida espiritual. Significa falar ao nível do Espírito, com o propósito de orar, dar graças ou cantar. E o simples fato de alguém falar em outras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrecusável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas, como fazem os demônios. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo o Espírito e verificarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. O que nós podemos ver claramente na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Somente devemos aceitar as línguas se elas procedem do Espírito Santo, como ocorre em Atos 2, versículo 4. Este fenômeno, segundo o livro de Atos, deve ser espontâneo e resultado do derramamento inicial do Espírito Santo. Não é algo aprendido nem ensinado, como, por exemplo, instruir cristãos a pronunciar sílabas sem nexo. O Espírito Santo nos adverte claramente que nesses últimos dias surgirão apostasia dentro da igreja, como nós podemos ler na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Haverão, então, nesses últimos dias, sinais e maravilhas operados pelo Satanás, ou seja, pelo reino das trevas e pelos obreiros fraudulentos que fingem ser servos de Deus. Se alguém afirma que fala em outras línguas, mas não é dedicado a Jesus Cristo, nem aceita a autoridade das Sagradas Escrituras, nem obedece à palavra de Deus, qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorra não procede do Espírito Santo. O autêntico batismo no Espírito Santo levará a pessoa a amar
exaltar e glorificar a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, mais do que fazia antes. O verdadeiro batismo no Espírito Santo aumentará a convicção da nossa filiação com o Pai Celestial e também levará a nossa maior percepção da presença de Cristo em nossa vida diária. O genuíno batismo no Espírito Santo também aumentará o clamor da alma, quando diz, Abba, Pai. Porém, um batismo no Espírito Santo que não leva a uma maior comunhão com Cristo e a uma mais intensa comunhão com Deus, como nosso Pai, não procede dele. O real batismo no Espírito Santo aumentará nosso amor e interesse pelas Escrituras. O Espírito da Verdade, que inspirou as Sagradas Escrituras, aprofundará nosso amor à verdade da Palavra de Deus. Por outro lado, qualquer suposto batismo no Espírito Santo que diminui nosso interesse em ler a Palavra de Deus e também a cumpri-la, não procede de Deus. O real batismo no Espírito Santo aprofundará nosso amor pelos demais discípulos verdadeiros de Cristo e a nossa preocupação pelo seu bem-estar. A comunhão e fraternidade cristãs, de que nos fala a Bíblia, somente podem existir através do Espírito. O genuíno batismo no Espírito Santo deve ser precedido de abandono do pecado e de completa obediência a Cristo. Ele será conservado quando continuamos na santificação do Espírito Santo. Então, qualquer suposto batismo no Espírito Santo em que a pessoa não foi liberta do pecado, continuando a viver segundo a vontade da carne, não pode ser obra do Espírito Santo. E não pode ser atribuído definitivamente ao Espírito de Deus. Qualquer poder sobrenatural manifesto em tal pessoa trata-se de atividade enganadora de Satanás. O real batismo no Espírito Santo nos fará aumentar o nosso repúdio às diversões pecaminosas e prazeres ímpios deste mundo, refreando-nos na busca egoísta de riqueza e honrarias temporais. O genuíno batismo no Espírito Santo nos trará mais desejo e poder para testemunhar da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Inversamente, qualquer suposto batismo no Espírito Santo que não resulte num desejo mais intenso de ver os outros salvos por Cristo não provém de Deus. O genuíno batismo no Espírito Santo deve despertar em nós o desejo de uma maior operação sua no reino de Deus e também uma maior operação de seus dons em nossa vida. As línguas, como evidência inicial do batismo no Espírito, deve motivar o cristão a permanecer na esfera dos dons espirituais. O autêntico batismo no Espírito Santo tornará mais real a obra, a direção e a presença do Espírito Santo em nossa vida diária. Depois de batizados no Espírito Santo, os cristãos de Atos tornaram-se mais conscientes da presença, poder e direção do Espírito Santo. Inversamente, qualquer suposto batismo do Espírito Santo que não aumentar a nossa consciência da presença do Espírito Santo, nem aumentar o nosso desejo de obedecer à sua orientação
nem reafirmar o nosso alvo de viver diante dele de tal maneira a não entristecê-lo, nem suprimir o seu desejo ardente, não procede de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa do Deus uno, vivo e verdadeiro. E como já disse, as Sagradas Escrituras declaram que o Deus único e verdadeiro existe numa pluralidade de três pessoas, identificáveis, distintas, mas não pessoais, mas não separadas. As três pessoas não são três deuses, nem três partes ou expressões de Deus, mas são três pessoas tão perfeitamente unidas que constituem um único Deus eterno, vivo e verdadeiro. O Pai, o Filho e também o Espírito Santo possuem atributos que somente Deus tem. Nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum, mas cada um é igual ao outro em essência, atributos, poder e glória. Embora a plenitude do poder do Espírito Santo não tivesse sido revelada antes do ministério de Jesus e posteriormente em Pentecostes, há trechos do Antigo Testamento que se refere a ele e a sua obra. A palavra hebraica para espírito é ruá, que às vezes é traduzida por vento e sopro. Sendo assim, as referências do Antigo Testamento ao sopro de Deus e ao vento da parte de Deus também podem referir-se à obra do Espírito de Deus. A Bíblia declara várias atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento. O segundo versículo da palavra de Deus, da Bíblia, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. E assim ele estava preparando tudo para que a palavra criadora de Deus desse forma ao mundo. Tanto o Verbo de Deus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, quanto o Espírito de Deus foram agentes na criação. O Espírito Santo também é o autor da vida, e quando Deus criou Adão, com certeza foi o Espírito de Deus quem soprou no homem o fôlego da vida. Gênesis 2, 7. O Espírito Santo continua a dar vida às criaturas de Deus. O Espírito estava ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo também no Antigo Testamento. Era o Espírito Santo, por exemplo, quem instruía os israelitas no deserto. Quando os salmistas de Israel compunham seus cânticos, eles o faziam mediante o Espírito de Deus. Da mesma forma, os profetas eram inspirados pelo Espírito de Deus. Eram inspirados para declarar sua palavra ao povo. O profeta Ezequiel ensina que os falsos profetas seguiam o seu próprio espírito, ao invés de andarem segundo o Espírito de Deus. Ezequiel 13, versículos 2 e 3. Era possível, portanto, o Espírito de Deus vir sobre alguém que não tinha um relacionamento genuíno com Deus para levá-lo a entregar uma mensagem verdadeira ao povo. Como nós lemos em Números 24, 2. A liderança do povo de Deus no Antigo Testamento era fortalecida pelo Espírito de Deus. Moisés, por exemplo,
ele estava em tão estreita harmonia com o Espírito de Deus que compartilhava dos próprios sentimentos de Deus. Sofria quando ele sofria e ficava irado contra o pecado e o pecador quando ele, Deus, se irava. Isso nós podemos ver em Êxodo 32:19 e em Êxodo 33:11. Quando Moisés escolheu, em obediência à ordem do Senhor, 70 anciões para ajudá-lo a liderar os israelitas, Deus tomou do Espírito que estava sobre Moisés e o colocou sobre eles. Da mesma forma, quando Moisés foi comissionado para que sucedesse Moisés como líder, Deus indicou que o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, estava nele. O mesmo Espírito veio sobre Gideão, sobre Davi e também sobre Zorobabel. Em outras palavras, no Antigo Testamento, a maior qualificação para a liderança era a presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus também vinha sobre indivíduos a fim de equipá-los para serviços especiais. Um exemplo notório no Antigo Testamento era José, a quem fora concedido o Espírito Santo para capacitá-lo a agir de modo eficaz na casa de Faraó. Observamos também a Bezalel e a Oliabe, a quem Deus concedeu a plenitude do seu Espírito para que fizessem o trabalho artístico necessário à construção do tabernáculo e também para ensinarem aos outros. A plenitude do Espírito Santo age, ou aqui, não é exatamente a mesma coisa que o batismo no Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre uns poucos indivíduos selecionados para servirem a Deus de modo especial e os revestia de poder. O Espírito do Senhor veio sobre muitos dos juízes, tais como Otniel, Gideão, Jefté e Sansão. Esses exemplos revelam o princípio divino que ainda permanece. Ou seja, quando Deus escolhe alguém para usar grandemente o seu Espírito sobre ele, havia ainda uma consciência no Antigo Testamento de que o Espírito do Senhor desejava guiar as pessoas no terreno da retidão. Davi dá testemunho disso em alguns de seus salmos, como por exemplo, Salmos 51, do 10 ao 13, Salmo 143, 10. O povo de Deus, que seguia o seu próprio caminho, ao invés de ouvir a voz de Deus, recusava-se a seguir o caminho do Espírito do Senhor. Os que deixam de viver pelo Espírito de Deus experimentam necessariamente alguma forma de castigo divino. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre umas poucas pessoas, enchendo-as a fim de lhes dar poder para o serviço ou para a profecia. Não houve nenhum derramamento geral do Espírito Santo sobre Israel. O derramamento do Espírito Santo, de forma mais ampla, começou no grande dia de Pentecostes. Isso nós podemos ler em Joel 2, 28 e 29, em Atos 2, 4 e do 16 ao 18. O Antigo Testamento antagonizava ou antigozava a era vindoura do Espírito Santo, ou seja, a era do Novo Testamento.
Em várias ocasiões, os profetas falaram a respeito do papel do Espírito do Senhor e o papel que ele desempenharia na vida do Messias. Isaías, em especial, caracterizou o rei vindouro, o servo do Senhor, como uma pessoa sobre quem o Espírito de Deus repousaria de modo especial. O que nós podemos ler em Isaías capítulo 11, capítulo 42 e Isaías capítulo 61. Quando Jesus leu as palavras de Isaías 61 em Nazaré, cidade onde morava, ele terminou dizendo: hoje se cumpriu essa profecia ou essa escritura em vossos ouvidos. Outras profecias do Antigo Testamento anteviam o período do derramamento geral do Espírito Santo sobre a totalidade do povo de Deus. Entre esses textos, o de maior destaque é exatamente o de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, citado por Pedro no dia de Pentecostes. A mesma mensagem também se acha em Isaías 33, 44, 59, em Ezequiel 11 e em Ezequiel 36. Deus prometeu que quando a vida e o poder do seu Espírito viessem sobre o seu povo, os seus seriam capacitados a profetizar, a ter visões, ter sonhos proféticos, viver uma vida em santidade e retidão, e a testemunhar com grande poder. Por conseguinte, os profetas do Antigo Testamento previram a era messiânica. E a respeito dela, profetizaram que o derramamento e a plenitude do Espírito Santo viriam sobre toda a humanidade. E foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. 10 dias depois de Jesus ter subido ao céu com uma gigantesca colheita de almas. Uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se é através de uma variedade de dons espirituais concedidos aos cristãos, conforme nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11, onde está escrito o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essas manifestações do Espírito visam a edificação e a santificação da Igreja. Esses dons e ministérios não são os mesmos registrados em Romanos 12, do 6 ao 8, e também em Efésios 4, 11, mediante os quais o cristão recebe poder e capacidade para servir na igreja de modo mais permanente. A lista de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, não é completa. Os dons aí tratados podem operar em conjunto de maneiras diferentes. As manifestações do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito, ao surgir a necessidade e também conforme o desejo intenso do cristão na busca dos dons. Certos dons podem operar no cristão
de modo regular e um cristão pode receber mais de um dom para atendimento de necessidades específicas. O cristão deve desejar dons e não apenas um dom. É antibíblico e insensato pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada, ou seja, mais visível, é mais espiritual do que quem tem dons de operação mais interiorizada, ou seja, menos visível. Também quando uma pessoa possui um dom espiritual, isso não significa que Deus aprova tudo quanto ela faz ou ensina. Não se deve confundir dons do Espírito com o fruto do Espírito, o qual se relaciona mais diretamente com o caráter e a santificação do cristão. Como nós podemos ler na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Satanás pode imitar a manifestação dos dons do Espírito Santo, ou falsos cristãos, disfarçados como servos de Cristo, podem fazer o mesmo. O cristão não deve dar crédito a qualquer manifestação espiritual, mas deve provar se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas ou falsos profetas se têm levantado no mundo, como nós lemos na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, o apóstolo Paulo apresenta uma diversidade de dons que o Espírito Santo concede aos cristãos, e nessa passagem ele não descreve as características desses dons, mas em outros trechos das Sagradas Escrituras temos ensinos sobre os mesmos. Dom da palavra da sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. Ele trata de uma mensagem vocal, sábia, manifestada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem se aplica à revelação da palavra de Deus, à sabedoria do Espírito Santo e a uma situação ou problema específico. Não se trata aqui da sabedoria comum de Deus para o viver diário, que se obtém pelo persistente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra e pela oração. Dom da palavra do conhecimento. 1 Coríntios 12, 8. Trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente, esse dom tem estreito relacionamento com o de profecia. Dom da fé. 1 Coríntios 12, 9. Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o cristão a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que remove montanhas e que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como as curas e os milagres. Dons de cura. 1 Coríntios 12, 9. Esses dons são concedidos à Igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. O plural dons indica curas de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Os dons de curas não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo. No entanto, todos eles podem orar pelos enfermos.
e havendo fé, os enfermos serão curados. Pode também haver cura em obediência ao ensino bíblico de Tiago 5, do 14 ao 16. Dom de operação de milagres. 1 Coríntios 12, 10. Trata-se de dons ou de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Incluem atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10. É preciso distinguir a profecia aqui mencionada como manifestação espontânea do espírito da profecia do dom ministerial da igreja, mencionado em Efésios 4, 11. Como dom de ministério, a profecia é concedida a apenas alguns cristãos, os quais servem na igreja como ministros profetas. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio do Espírito Santo. Trata-se de um dom que capacita o cristão a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Aqui não se trata da entrega de sermão previamente preparado. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas sim proclamar a verdade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa ou prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. A igreja não deve ter como infalível toda profecia desse tipo, porque muitos falsos profetas estarão na igreja. Daí, toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Ela deve enquadrar-se na palavra de Deus, deve contribuir para a santidade de vida dos ouvintes e ser transmitida por alguém que de fato vive submisso e obediente a Cristo. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não a do homem. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja de então buscava revelação ou orientação através dos profetas. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso. Dom de discernimento dos espíritos. 1 Coríntios 12, 10. Trata-se de uma dádiva especial dada pelo Espírito Santo para o portador do dom de discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem procede do Espírito Santo ou não. No fim dos tempos, quando os falsos mestres e a distorção do cristianismo bíblico aumentarão muito, como agora, esse dom espiritual é extremamente importante para a igreja. Dom de variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Com relação às línguas, do grego glossa, que significa línguas, como manifestação sobrenatural do Espírito Santo, é importante saber que essas línguas podem ser humanas e vivas, ou
também uma língua desconhecida na terra, como por exemplo, línguas dos anjos. A língua falada através desse dom não é aprendida e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala como por quem ouve. O falar em outras línguas, como dom, envolve o espírito do homem e o espírito de Deus, que entrando em mútua comunhão permite ao cristão a comunicação direta com Deus, seja na oração, no louvor, no bendizer e na ação de graças, expressando-se através do Espírito. Expressando-se através do Espírito muito mais do que pela mente e orando por si mesmo ou pelo próximo sob a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade da mente. Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, também pelo Espírito Santo, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. Ela pode conter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja. Deve haver ordem quanto ao falar em línguas, em voz alta, durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora de controle. Dom de interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre a adoração e a oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode assim desfrutar dessa revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da igreja inteira, pois toda ela recebe a mensagem. A interpretação pode ser e pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Quem fala em línguas deve orar para que também a possa interpretá-la. Nenhum trecho das Sagradas Escrituras apresenta um mais nítido contraste entre o modo de vida do cristão, cheio do Espírito Santo, e o ímpio, que é aquela pessoa controlada pela natureza humana pecaminosa, como nós podemos ler em Gálatas 5, do 16 ao 26. Aqui nós vemos um exame geral do modo de vida desses dois tipos de pessoas. O modo de vida desses dois tipos de pessoas quanto às Escrituras. Quando elas enfatizam que o Espírito Santo e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das obras da carne quanto do fruto do Espírito que se encontra em Gálatas 5, 22. E Gálatas 5, 22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade ou perseverança e paciência, benignidade ou seja, não querer magoar ninguém, bondade, fé, mansidão, temperança, ou seja, domínio sobre os seus próprios desejos e paixões. E o ensino final sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado.
O cristão não deve e não pode somente praticar essas virtudes. Eu repito, o cristão não somente pode, mas deve realmente praticar essas virtudes continuamente, pois nunca haverá uma lei que o impeça de viver seguindo os princípios aqui descritos. Veja bem, o cristão não somente pode, mas realmente deve praticar essas virtudes continuamente, e assim nunca haverá uma lei que o impeça de viver segundo os princípios aqui descritos.